Bom dia. Nessa manhã de domingo, vamos falar sobre o livro do profeta Isaías, no capítulo 56, que tem por título assim, é a terceira repartição, que diz assim, ó, coleção de profecias relativas ao auxílio e à restauração, tem por título, eunucos e proselitos podem reunir-se ao povo de Deus. Capítulo de 56, o versículo 1 diz assim, ó, eis o que diz o Senhor, respeitai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação não tarda a chegar, a minha justiça a relevar-se. Assim, procure fazer a justiça, procure fazer o que é reto, procure fazer o que é certo. Seja uma pessoa justa, porque Deus é justo, Jesus Cristo é justo, certo? E você tem o Espírito Santo de Deus, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa correta, que faz aquilo aos olhos do Senhor. Não seja uma pessoa injusta, certo? Não faça injustiça, certo? Jesus disse, não dai ouvido às coisas erradas, não imitai o pecado. Povo meu, sai do erro. Jesus mesmo nos ensinou, nos falou sobre as coisas erradas, sobre nós que conhecemos as Escrituras, que temos conhecimento, que temos que falar verdade e verdade. Temos que ser direto, sabe? Assim, sem querer, assim, passar sabonete, sem querer colocar mel na boca de ninguém, chocolate, assim como Satanás veio a Jesus, porque tudo isso eu te darei, certo? Tem que fazer como Jesus falou, ele foi direto, fez Satanás entender o erro dele e Satanás se retirou da presença do Senhor por um certo tempo, porque Satanás, ele se retira da tua vida, ele vem ali, ele fala mal de você, ele tenta fazer você acreditar, ele faz pessoas acreditar, sabe? Ele quer que você acredite na mentira dos outros. O que acontece? Ele vem, faz fofoca, faz um monte de coisa, sai. Dali a pouco ele volta, certo? Não para, não desiste. Satanás, ele dorme falando mal de você e a levanta de manhã cedo falando mal de você, certo? Assim, ele não descansa, ele não para. Você pode ver que ele foi 3 vezes até onde Jesus estava no deserto, levou Jesus para os lugares e disse, tudo isso eu te darei. Então assim, ó, pratique a justiça. Não vá atrás de coisas injustas. Não dê ouvido ao erro, não dê ouvido à malícia de ninguém. Certo? Porque Deus e o Senhor, eles abominam tais coisas. Não participe da mesa dos pecadores. Você pode estar ali no meio deles, mas não faça o que eles fazem. Jesus disse, não imitai-vos. Ele disse, povo meu, sai do erro, foge. Se afasta de pessoas assim. Respeite eles como pessoas, deixa eles, certo? Não condene eles, não entregue eles a Satanás. Deixe que a mão do Senhor, como está sobre minha vida, está na vida de todos. Porque ele diz, amar e respeitar a todos, orai pelos maus e pelos bons. Não julguei nem mal nem bom, deixa ele. A pessoa escolhe o caminho dela que ela quer tomar. Se você escolher o caminho do bem e a pessoa escolhe o caminho do mal, do erro, sabe, se a pessoa é uma pessoa escarnecedora, se é uma pessoa que bebe cachaça, se é uma pessoa que fuma maconha e não quer te dar os ouvidos, e uma pessoa que não desiste de querer praticar o mal, de querer condenar os outros, deixa ela. O que aconteceu com Saul? O Espírito Santo se afastou de Saul e o Senhor enviou um espírito mal da parte dele. É o que acontece. O mal vem na pessoa, toma conta dela, certo? Então a pessoa pensa que está vivendo mal de rosas, certo? Ela pensa que ela está fazendo é certo, não é? São pessoas usadas automaticamente por Satanás, são considerados o exército de Satanás. Então é assim, faça você a justiça. Faça você que é certo, ore pelos maus, ore pelos bens, peça para Deus abençoar as pessoas. Conduza a tua família, conduza teus filhos no caminho do Senhor. Pegue tua esposa, pegue seu marido e vão para os cultos. Vão ouvir a palavra, não concorde com o erro. Que às vezes, na inocência, a pessoa não sabe, a pessoa acaba concordando. Não é pecado. Pecado é você saber do erro e não fazer algo para que esse mal seja desfeito. Certo? Se você sabe o que é certo e você não faz, você faz pecado. Jesus disse, não imitais o pecado. O que diz aqui, ó?
Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, ó. Todos vós estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar, certo? As coisas do Senhor Jesus Cristo, quando você quer aprender, quando você quer saber, você não precisa pagar nada, é de graça. Por que é de graça? Porque Jesus disse, de graça recebesse, de graça darás. E as coisas, o certo, o que é certo, tem que falar a verdade. Não tem que omitir nada, não tem que esconder, tem que ser sincero. Se a pessoa está errando, você tem o direito de corrigir a pessoa, de falar, certo? Se prostrar para imagem de escultura, é errado. Acender vela, é errado, certo? São coisas erradas. Não adianta você dizer que é certo, porque é teu santo, porque Deus não sei o que, porque essa imagem, porque era da minha avó, porque era do meu avô, porque eu cresci dessa forma, que é errado. Certo? Você e essa imagem de escultura, você, esse teu pecado, essa tua perseguição, vão ser lançadas no inferno. Certo? Se você quer ir para o céu, se você ama Deus, você tem que parar com a prática pecaminosa que você faz, aceitar Jesus em seu coração, você tem que se entregar a Jesus, você tem que se batizar e andar nos caminhos do Senhor. Você passa a vida inteira, veja bem como que é. Você nasce, você aprende o erro. Você cresce e morre, se projetando para imagem de escultura, para imagem de estátua, achando que é certo. Vamos tudo para o céu. Não vão. Tais pessoas que praticam tais coisas não vão para o céu. Se vocês examinar 1 Reis, 2 Reis, das crônicas, 2 Crônicas, Samuel, 1 Samuel, vocês vão ver o pecado que leva as pessoas para o inferno. Se vocês olhar os 10 mandamentos, vocês vão ver que eu estou certo. O que o Senhor disse? Não terás outros deuses. Você não pode ter outro Deus além de Deus. Você não pode ter outro Deus além do Senhor. Certo? É só o Senhor que vai te levar para o céu. Se você acha que essa estátua tua é um representante, é um caminho que vai te levar para o céu, você está enganado. Você vai para o inferno. Certo? Você vai arder, você vai queimar lá. Certo? Não adianta querer mentir, querer bajulação, que se está errado, está errado. O que vai acontecer com Satanás? Me diz uma coisa, quando Satanás quis avançar em Deus, em Jesus, com o exército dele, o que aconteceu? O Senhor ficou ali bajulando ele, dizendo as coisinhas, não. E automaticamente ele foi expulso do céu com seus anjos, foram presos nas cadeias do inferno mais profunda e mais horripilantes e terrível que possa existir na vida deles. Estão lá. Não foi de segunda palavra, nem de meias da palavra, foi direto. Ele só disse, estão expulsos em nome de Jesus Cristo e foram expulsos. E Satanás ficou solto, porque as escrituras não podem ser anuladas. Por quê? Ele se acorrentou no mal, ele mesmo se acorrentou no mal. E vocês estão se acorrentando da mesma forma, estão indo pelo esse mesmo caminho de Satanás. O caminho do engano, o caminho da mentira. Um caminho que leva à morte e não leva à vida, não adianta. Tem gente que diz assim, comerás o melhor dessa terra. É só dessa terra. E mais nada. E ainda assim você nem come o melhor, sabe por quê? Porque as tuas ofertas, a tua prostração, que você se prostra, imagem, escultura, o teu trabalho, o teu alimento, se torna algo sacrificoso para Satanás. O teu alimento sacrificado para Satanás. Por quê? Porque você se alimenta e você se prostra diante de imagens demoníacas que é condenáveis aos olhos do Senhor. Certo? Então, você não tem chance alguma se você morrer nessa situação demoníaca. Não adianta você querer dizer que não adianta você querer dar uma de fortão, uma de gostosão, estufar o peito, achar que você é o melhor, que você é o principal, que você é um mentiroso, certo? Você é um enganador que faz as pessoas se prostrar à imagem de escultura, certo? Não adianta. Jesus mesmo disse, povo meu, sai do pecado, ou seja, você pertence para o Senhor, você é o povo dele. É por isso que você tem que parar de se prostrar à imagem de escultura, parar de se enganar, parar de enganar os outros. Tem que procurar uma igreja evangélica, tem que procurar Jesus, tem que aceitar Jesus, tem que se batizar. Se vocês olhar em Atos, dos Apóstolos, eu estou com a escritura aqui na mão. Eu não estou lembrado onde que é direito aqui, mas eu vou achar
e vou ver se eu consigo ver aqui. Certo? Assim, ó, Felipe, se vocês olhar, ele tinha 4 filhas. E as filhas dele eram 4 filhas, elas eram 4 filhas virgens. E o que acontece? Elas eram profetisa. Felipe era evangelista. Ele evangelizava as pessoas. Ele foi obediente ao Senhor. Aqui, ó, na profecia, ó, eu encontrei aqui, ó, tá? No livro, tá em Atos, no capítulo 21, do versículo 8 ao 9. Diz assim, ó, profecia de Acabo em Cesareia. Olha só, o que diz aqui, ó. Partindo no dia seguinte, chegaram a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficavam com ele. Versículo 9. Tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam, que ensinavam. Filipe era evangelista, ele ensinava, ele foi até onde aquele eunuco foi e batizou ele, e ensinou ele, e aquele eunuco foi cheio do conhecimento. O papel do evangelista, o papel do cristão é esse, é ensinar, certo? Sentar, ensinar, conversar, mostrar onde estão as colocações, certo? Não é outra coisa. É por isso que o Senhor instituiu isso, certo? Assim, então, se você na tua igreja que você vai, eu não sei que igreja que você participa, a primeira coisa que você tem que saber é quem é o evangelista, para ele te evangelizar, para ele te ensinar. Todos nós temos o direito. Não existe essa opção de pessoa de dizer assim, que você não tem o direito. Não, você tem o direito. Você sendo cristão, não. Se você sendo no coração que você tem que conhecer as escrituras, você tem que conhecer. Alguém tem que te ensinar, porque aquele eunuco disse para Felipe, como posso eu entender se não tem ninguém que me ensine? Então você tem que ser uma pessoa sincera, você tem que se colocar na presença do Senhor e pedir para o Senhor que envie alguém para ensinar você. Ou você pode ir até onde a pessoa está e a pessoa te ensinar, explicar o que significa os versículos para você. Certo? Então assim, ó, Jesus fez o milagre de uma mulher que já fazia muitos anos que andava encurvada. Certo? O que é isso, encurvada para os dias de hoje? É Satanás que humilha você, que faz você se curvar para ele, faz você errar, faz você pecar. E Jesus não quer que você fique encurvado para Satanás. Ele quer que você ande de cabeça alta com as escrituras na mão, ensinando as pessoas. Certo? Não se curve para mentira, não se curve para pessoas que mentem, não se curve para pessoas bêbadas, não se curve para pessoas assassinas. Faça o contrário. Aprenda as escrituras e mostre para essas pessoas que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa mudada, que você é uma pessoa evangélica, que você tem Jesus no coração. Certo? E saia do erro e saia do pecado, não importa quem seja. A pessoa se ofende é porque é uma pessoa carregada com saco de arcação nas costas de Satanás. Certo? Então assim, não se prostre para imagem de escultura. Quando você tiver tua família, quando você tiver tuas filhas, e siga o exemplo de Felipe, que tinha 4 filhas virgens que profetizavam, que sabiam que era certo e que era errado. Faça como Felipe fez, coloque a tua família no caminho do Senhor. Ensina eles desde pequeno que eles vão crescer e vão ser uma bênção. Se você cresceu, às vezes, longe do teu pai, longe da tua mãe, assim, mas você tem uma pessoa boa, certo? E você tem filhos, faça você, certo? Pegue você, certo? E ensine o teu filho e acompanhe ele na igreja, para que vocês vão morar no céu, certo? Assim você pode ver que eu estou certo. Daí continua. No versículo 10 em diante continua, até o 16. O 17 diz assim, Paulo em Jerusalém. O que é Paulo em Jerusalém? É a pessoa na igreja. Certo? A pessoa que está dentro da igreja. Jerusalém é o templo. É uma pessoa que está em Cristo, Cristo está nele. É por isso que você tem que ficar em Jerusalém, ficar em Jesus. Não pode sair de Jerusalém. Certo? É uma simbologia, Jerusalém. Jerusalém é uma simbologia. Fica em Jesus, não saia de Jesus. Ou seja, fica em Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque é o Espírito, é Jesus Cristo.
simboliza a igreja. Jesus disse: vão e fiquem em Jerusalém até que de cima sejam revestidos do Espírito Santo. Você tem que ficar na presença de Deus para você ser revestido do conhecimento das Escrituras, para você saber o que é certo e o que é errado. Assim como Felipe foi e ensinou as suas filhas no caminho do Senhor e não se desviaram. Eram 4 donzelas, 4 moças virgens que profetizavam, que falavam das profecias, que ensinavam. Filipe fazia o mesmo, ele era evangelista, ele ensinava. Assim como Jesus veio ensinar para nós, assim nós temos que ensinar as pessoas, assim que nós temos que ensinar vocês, tá bom? Assim que vocês tenham um domingo abençoado, uma escola dominical abençoada. Hoje à noite tem culto, participe do culto, não perca os cultos, vá no culto da igreja. Se você tem uma oportunidade de ir, vai. Se você não pode ir, que às vezes está trabalhando, a tua mulher e teus filhos podem ir, ou vice-versa. Mas participe, não perca. Você tem a ganhar, porque lá no céu, essas coisas aqui da terra não vão existir lá. Lá no céu vai ser só louvor, evangelismo, certo? Vai ser diferente a situação lá. Lá no céu não tem esses incômodos, não tem essas incomodações. Lá no céu é diferente, certo? Lá no céu as pessoas, lá no céu são diferentes. As coisas lá deles olhar, deles ver, as atitudes deles, o comportamento deles, físico, pessoal, com os outros é diferente. Certo? Lá no céu não existe escarnecedor, lá no céu não existe pessoas que usam o celular para falar mal dos outros, para mentir. Lá não existe essas coisas. Sigam os exemplos de Jesus Cristo. Certo? Respeite as pessoas, que lá no céu, essa vergonha que vocês fazem, muitas vezes não tem. Certo? Assim, ame seus filhos, porque quando Deus olha para vocês, ele vê Jesus em vocês, ele vê o filho deles em vocês. Então, não perca a oportunidade, tá? Eu amo meus filhos, amo minhas filhas, amo assim em geral. Da mesma forma, por igual. Não tem acepção de pessoas, sabe? Eu amo eles por igual. Então, assim, você tem que amar as pessoas que estão do seu lado. Ame seus irmãos, ame seus sobrinhos, as suas irmãs, por igual. Vocês têm que treinar o amor. Vocês têm que praticar o amor dentro de vocês, para vocês saber o que é o amor fraternal e o amor maternal com as pessoas, tá bom? Lá no céu não vai existir isso. Lá no céu as pessoas vão ficar tranquilas, sossegadas no canto delas, vão para o culto, trabalham e fazem as coisas para o Senhor, são obedientes. É totalmente diferente aqui do que você ficar na frente de uma televisão, você ficar horas escutando rádio, você usar o celular para falar dos outros, você perseguir, você defamar, você caluniar. Lá no céu não tem nada disso. Se você começar a praticar, tirar essas coisas de sua vida, você vai ver como a sua vida vai melhorar, vai mudar. Você tem que exercitar isso aqui na terra para quando você chegar no céu, você já está sabendo como é que vai ser. Certo? Se você pratica essas coisas, se você perde o tempo atrás disso, certo? Lá no céu vai ser complicado para você entrar lá, tá bom? Não persiga ninguém, não injure ninguém, não minta para ninguém. Porque lá no céu essas coisas não tem. Esse caminho vai deixar de existir. Certo? Siga os caminhos de Jesus Cristo, que são eternos. O caminho do ensinamento, o caminho do evangelismo, o caminho da pregação. Certo? Siga esse caminho. Se você tem o dom de evangelizar, evangelize. Uma pessoa chegar a dizer para você assim: mas nós temos um pastor para ensinar. Não dê ouvido para essas pessoas que falam tais coisas. Se você tem o dom de ensinar, ensine. Se você tem o dom de evangelizar, evangelize. Se você tem o dom da pregação do evangelho, pregue o evangelho. Não dê ouvido para pessoas que dizem essas coisas. Mas aqui na igreja nós estamos bastante obreiros. Vá para uma outra. Vá para uma outra igreja, certo? Que não tenha muito obreiro, onde você possa ser usado pelo Senhor. Não é questão de placa da igreja. A questão é você estar onde o povo de Deus está. Jesus, ele se entregava para a sinceridade. Não é questão de você ser da Assembleia de Deus, ou você ser do Milagre da Fé, ou você ser da Pentecostal. A questão é você ir no lugar onde Deus te usa. E aonde Deus usa você pode ir no hospital, você pode ir nos presídios, você pode ir nas casas de família. Certo? Assim, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele está em você. Mas a partir do momento que você for uma pessoa sincera e uma pessoa verdadeira com o próximo. Por quê? Porque o Senhor ele te enche do conhecimento, a tua mente se abre e você sabe discernir entre o certo e o que é errado. Certo? Então não seja uma pessoa dessa forma. Porque foi dessa forma que Satanás
engana e quis passar perna em Jesus, e ele mesmo caiu numa cova sem volta, certo? Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Satanás disse, transforma essas pedras em pães. Ou seja, assim, o que Satanás quis dizer com isso para os dias de hoje? Que Jesus pegasse pedra e transformasse em pessoa, às vezes a pessoa endurecida, sabe? Ele usou, não, mas é diferente, certo? É diferente as coisas. Não é como Satanás é, não é como você pensa que você está fazendo, que você está falando, que você está fazendo, que é errado, certo? Você tem que aceitar Jesus, não rejeitar ele. Você tem que parar com essas coisas, você tem que parar de ficar nesse teu celular muitas horas, você tem que ouvir no evangélico, você tem que usar, se você tem uma empresa, você tem que usar o teu celular para trabalhar, certo? Se você usa para outras coisas, tome cuidado, porque nada passa despercebidos aos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, e todas as coisas são deles, é dele. Certo? Então assim, não se atrapalhe, não permita o erro. Ame seu pai, ame sua mãe, assim como seu pai e sua mãe amam vocês, assim como eles dão bom presente para vocês, dê algo bom para Jesus, que é a palavra dele para outra pessoa, para que ele venha morar em teu coração, em tua mente, que você tenha o esclarecimento das escrituras, para que você se encha de conhecimento, para que Satanás não venha enganar você. Porque você precisa do conhecimento. Não se engane, tá bom? Eu peço que nesse dia de domingo você tenha um bom conhecimento, uma ótima escola dominical, que você aprenda, que você vá no culto hoje à noite, que amanhã você tenha assim uma semana abençoada. E não esqueça, faça um jejum das 12 horas, do meio-dia à meia-noite, para as coisas ocultas que estão nas escrituras, que elas vão se esclarecer para você, vai se abrir a tua mente. Você vai ser revestido do Espírito Santo. Jesus disse, eu tenho que ir até o Pai, para que o Espírito Santo desça e que vós sejam revestidos, certo? Do Espírito Santo. O que é? É o conhecimento. Não perca o maná do deserto. O que é o maná do deserto? É Jesus. Não perca a água da fonte da pedra, certo? Que é a rocha, que é Jesus. Se afirme na rocha, se afirme no conhecimento das Escrituras. Não deixe ninguém tirar isso de você, não deixe ninguém roubar isso de sua vida. Porque lá no céu, essas práticas más, essas coisas pecaminosas, lá não vão existir. Você não vai andar para lá e para cá com uma imagem de escultura acendendo vela. Porque lá, essas pessoas, essas coisas não vão ter. Lá você não vai assistir televisão, não vai ouvir rádio. Porque lá essas pessoas, essas coisas não vão existir. Então, tome cuidado com o que você olha na televisão. Você pode ver um jornal, você pode ver uma notícia. Certo? Isso é bom. Isso é algo automático e rápido para você saber. Certo? No tempo que você fica todo dia na frente da televisão, 2, 3 horas vendo novela, essas coisas, pegue e vai examinar as escrituras e leia as escrituras. Para que você saiba, para que você aprenda. Não perca a oportunidade. Lá no céu não vai existir perseguição, não vai existir deboche, não vai existir nada dessas coisas. Se você tais coisas faz, pare com isso, pare de mentir, pare de perseguir. Não seja uma pessoa falsa, uma pessoa má. Certo? Porque a tua falsidade e a tua maldade cai por terra. Ela é lançada no inferno junto com você e tudo que você tem. É só você examinar as escrituras, vai ser lançado, vai ser cortado do ramo à raiz. Certo? Então, ensine seus filhos nos caminhos que se deve andar. Certo? E nunca mais eles se desviarão deles. Assim como Jesus, assim como Deus ensinou Jesus e Jesus não se desviou, assim Deus quer que você ensine os seus filhos, as suas famílias. Então, pratique a justiça. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa honesta com você mesmo, com seus filhos, para que o Espírito Santo de Deus, para que a presença de Deus venha morar em sua vida. Certo? Que as pessoas olhem e vejam Jesus em sua vida. Certo? Porque muitas pessoas olham para você e condenam você como se você fosse um demônio, como se fosse algo do Satanás. Só que ao contrário, se você tem Jesus na vida, Satanás passa vergonha. Ele fica sempre caindo por terra, que nem Jesus. Satanás, na vida de Jesus, foi caindo por terra. Ele foi lá tentar Jesus e se deu mal, tá bom? Que aconteça o mesmo com você. Quando o Satanás se aproximar de você,
Em nome de Jesus, ele vai cair por terra. Não deixe isso acontecer. Não se prostre para a imagem de escultura. Não vá atrás de abominações. Examine as escrituras e veja se existe algum versículo nas escrituras ou algum verso onde Jesus permite você fazer essas coisas. Você não vai encontrar, sabe por quê? Porque isso não é permitido, isso é condenado. E quem pratica tais coisas no céu não entrará, certo? Será condenado e será lançado no inferno. Vai ser tudo explicado por que está sendo lançado no inferno, vai ser explicado por que das coisas que você fez na terra, tudo você vai ver. É como você pegar um CD e colocar no aparelho de CD e você assistir na televisão. Tudo o que você fez, você vai ver. Não vai ter como você negar nenhuma palavra, não vai ter como você dizer que é mentira, como aquilo ali não é verdadeiro, que não vai existir isso, tá? Você vai ser condenado, você vai ser julgado e você vai ser lançado com os pés e as mãos amarradas pro inferno. Não adianta dizer assim, ah, Deus ama você, um monte de coisa. Se você pratica tais coisas, você tem que ter a consciência do teu erro. Se você está fazendo tais coisas, se você está praticando essas coisas, você tem que parar com isso, porque você vai ser condenado e você vai ser lançado para o inferno. Você não tem chance alguma. Sou líder da tua igreja. Diz assim que esse santo, que essa imagem é um santo, ela salva. Ela não salva nada, só quem salva é Jesus. Certo? É só Jesus que vai te salvar. É só Deus e Jesus. Não existe imagem de santo, não existe reza, não existe nada. Você tem que orar para Deus, pedir para Ele esclarecer, abrir a tua mente para você entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Coloque Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Certo? Não seja uma pessoa meia boca que não sabe das coisas. Seja uma pessoa inteira para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Porque isso que você faz, essas coisas que você faz, que muitas vezes tem pessoas que carregam aquelas imagens nas costas, que é assim no ombro, e saem levando com multidões e multidões atrás, ali a pessoa carrega Satanás nas costas e estão tudo acorrentado por isso, e estão morrendo, estão indo para o inferno, estão achando que vão para o céu, estão achando que é justo, que quando você morre, você não vai para o céu, você vai para um lugar separado do céu, que não é nem paraíso nem céu, você fica lá, certo? Você vai para o inferno, você fica lá, certo? E não adianta, não tem outra saída, porque nas escrituras diz que o inferno será lançado no lago de fogo, certo? Tem essa ainda. Você vai lá pro abismo, que é o inferno, e depois o inferno vai ser lançado automaticamente pro lago de fogo, certo? Por isso que vai ter a separação do lado esquerdo e do lado direito. Quem está do lado direito... Por que do lado direito e do lado esquerdo? Do lado direito é a pessoa que faz a coisa certa. Do lado esquerdo é as pessoas que fazem coisa errada. As pessoas que perseguem, que mentem, que injuram. As pessoas que estão do lado esquerdo, as pessoas que fazem errado, fazem o contrário do que é para fazer. Jesus não está à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele não tem o poder nos céus e na terra. Por quê? Porque ele fez o que é certo. Ele fez o que é direito. Por isso que ele está à direita. Então faça você também o que é certo. Não persiga ninguém. Não fique se reunindo dentro de igreja. Não se reúne em lugar para querer condenar, julgar uma pessoa, falar mal da pessoa. Que você está se condenando a si próprio. Não importa quem você seja. Não interessa para Deus se você é evangélico ou se você não é. É todo mundo igual. A condenação é para todos. Então tome cuidado, tá bom? Porque a mesma chuva que cai pro mal, cai pro bem. Certo? A mesma terra que você caminha, todo mundo caminha. Tome cuidado com a água que você bebe para saciar a tua sede, que vem pela torneira ou pela fonte em algum lugar, é água que todo mundo bebe. Quer dizer que todo mundo é igual. Se você for tomar uma água, tome a água de Jesus, que é a palavra dele, que é o conhecimento dele. Não vá atrás dessas coisas, porque a água que você está tomando é uma água salgada, é algo amargo. Você acha que você está fazendo certo, você não está, você está se condenando e está levando a sua família junto com você para o inferno. Você não tem chance nenhuma, certo? Não adianta você bater os pés, querer teimar, querer brigar, que não tem chance nenhuma. Assim foram seus pais no passado, assim são vocês e assim vai ser a geração futura se vocês não parar com o erro. As escrituras são claras, certo? É de geração em geração. Certo? Pare com isso. Vá nos caminhos do Senhor, vá nos caminhos de Jesus Cristo, que você só tem a ganhar, você não tem a perder. Siga o meu conselho.
Acredita que eu estou falando. Lá no céu não vai existir nada dessas coisas. Lá no céu vai ser cada um na sua, certo? Todo mundo sabe o que é para fazer. Ninguém precisa dizer o que precisa fazer. A pessoa tem que ter consciência do erro e não fazer, certo? O que é isso? É tomar vergonha na cara e fazer o que é certo. E deixar de fazer o que é errado, tá bom? Ame sua família. Eu amo a minha família. Amo meus filhos, eu amo eles, quero o bem deles. Que Deus abençoe, sempre se cuide. E no caminho, nos caminhos da estrada dos perigos, Deus livra aquele a quem é sincero para o Senhor, aquele a quem está em seus caminhos. Porque o caminho do mal perecerá. E o caminho do justo, como Jesus, é eterno, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e fica no caminho do Senhor. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Siga essa estrela que ilumina seu caminho e te dá conhecimento e conduz à vida eterna, tá bom? Seja uma pessoa abençoada. Abençoe para você ser abençoado. Se você persegue, se você faz o mal te perseguirá. E cairás para o abismo, para o inferno, e depois será lançado no lago que arde fogo e enxofre. Não tem chance nenhuma, tome cuidado aonde você fala o que você fala, que não adianta você querer dar uma de bonzinho, uma de santinho para os homens, sabendo que você não é, que Deus e Jesus você não engana. Tome juízo, certo? Ensine sua família. Não adianta querer dar uma de santo, querer dar uma de bom, sabendo que você não é. Tome cuidado com as coisas, tá bom? Com o engano, isso que você está fazendo, você acha que é certo e não é. É o teu engano, tá bom? Que Deus abençoe a todos nesse dia, nessa semana. Hoje tem culto, não perca, tá bom? Vá na igreja, ore para sua família, ore para o seu pai, ore para sua mãe, ore para os seus tios, ore para as pessoas que às vezes estão orando por você, que amam você. E lembre-se, não esqueça de fazer o jejum, tá? Do meio-dia à meia-noite. O jejum das 12 horas, esse jejum ele vai abrir sua mente e você vai saber o que é certo e o que é errado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção do Senhor nesse dia, tá bom?